Muito bem, vamos ver então uma viga biapoiada, isostática, submetida a uma carga inclinada. Vamos imaginar aqui então uma viga, dois apoios, duas articulações. Aqui eu tenho uma articulação fixa, aqui uma articulação móvel. Um vão de 6 metros. Aqui é uma distância de 2 metros. Uma força F de 100 kN. Então aqui 2 metros. Vamos chamar esse ponto aqui de 1, esse ponto de 2, esse ponto aqui de 3, esse ângulo aqui 30 graus. Então quais vão ser as reações de apoio dessa viga? Então vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre da viga. Essa articulação ela pode apresentar duas reações. Ela não resiste a momentos, mas resiste a cargas verticais e a cargas horizontais. Então aqui nós podemos ter uma reação R1 vertical e uma reação R1 horizontal. Essa outra articulação ela não resiste a carga horizontal, não resiste a momento, porque é articulado, e resiste a carga vertical. Então aqui nós vamos ter um R2 vertical. E aqui a carga inclinada de 100 kN. Bom, quando a gente tem uma carga inclinada, vamos imaginar aqui um eixo Y e um eixo X. Se eu tiver aqui uma carga inclinada, F, uma força F, esse ângulo aqui com horizontal 30 graus, então este ângulo aqui é 30 graus. Essa força nós podemos decompor em duas forças. Nós podemos decompor numa força Fx, que é igual a F cosseno de 30, porque esse ângulo aqui é adjacente, então aqui é cosseno. E aqui nós vamos ter F seno de 30. Então esta força nós podemos substituir por duas forças. Uma força que é 100 vezes seno de 30, que é meio, vai dar 50. E aqui uma força horizontal de 100 vezes cosseno de 30, que é 0,866. Então nós vamos eliminar essa força, porque nós substituímos por duas. Bom, então vamos aplicar as equações. A primeira equação, o somatório das forças horizontais é igual a zero. Então, esse aqui está para a direita, né? Lembrando que para cá é positivo, para cá é positivo, para baixo é negativo, para a esquerda é negativo, e para momento, tendendo a girar a viga no sentido horário positivo, tendendo a girar a viga no sentido anti-horário negativo. Então aqui, somatório das forças horizontais igual a zero, nós temos R1H mais, aqui dá 86,6. Tem mais alguma força atuando na horizontal? Não, então igual a zero. Daqui nós podemos tirar que R1H é menos 86,6, aproximadamente 87.
quilonewtons. Então significa que essa força não é nesse sentido. Na verdade, o correto é para cá, porque deu negativo. É lógico, né? Se esta força aqui está atuando para lá, ele vai empurrar esse apoio, o apoio vai reagir para a esquerda. A gente coloca sempre na direção do eixo. Se aqui for um eixo X e aqui um eixo Y, a gente coloca sempre na direção do eixo. Se der negativo é porque é o contrário. Então, realmente essa força é para cá. Agora, a segunda equação da estática, somatório das forças verticais igual a zero. Então, R1 vertical, R1V, porque está para cima, menos 50, porque esse aqui está para baixo, mais R2 vertical. Tem mais alguma força vertical? Tem o peso próprio. Nós estamos desprezando o peso próprio, igual a zero. Então, aqui nós temos que R1V mais R2V igual a 50. Tenho duas incógnitas aqui, não dá para resolver. Então, vamos para a terceira equação. O somatório dos momentos em relação a qualquer ponto, pode ser um ponto até fora da viga, é igual a zero. Vamos fazer em torno do ponto 1, aqui ó, ponto 1, igual a zero. Então nós temos, essa força horizontal gera momento? Não, porque ela passa pelo ponto. Essa força vertical aqui, R1V, gera momento aqui em torno do ponto 1? Não, porque ela passa pelo ponto, não tem distância. Esta força aqui, ó, horizontal, gera momento? Não, porque ela passa pelo ponto. E esta força que gera momento? Gera, é força vezes distância. Então, sentido horário, 50 vezes a distância, 2 metros. Essa força aqui gera momento em torno desse ponto? Gera. O momento é negativo, porque vai tender a girar no sentido anti-horário. Então, menos R2 vertical vezes 6 metros. Isso tudo é igual a zero. Então, daqui a gente tira que R2V vezes 6 é igual a 100. Então, o R2V é igual a 100 dividido por 6, 16,7 aproximadamente, 16,7 quilonewtons. Agora vamos ver aqui, vamos aplicar essa equação aqui agora. R1V é igual a 50 menos R2V é igual a 50 menos R2V, 16,7. Vai dar 50 menos 16,7, 33,3. 33,3 quilonewtons. Então, observe, o R2V, ele deu 1/3 de 50, porque a força vertical aqui é 50, não é 100. 100 era a força inclinada. A força vertical é 50, porque o ângulo aqui é 30 graus. Então, desses 50, a reação aqui deu 2/3 de 50. E a reação aqui, 16,7, corresponde a 1/3 de 50. Por quê? Porque a carga está a 1/3
aqui do vão, 2 metros é 1/3 de 6. Então, vai carregar mais esse apoio aqui. Então, nós temos esse resultado, 33,3 e 16,7. Só uma observação, no tempo 5 minutos e 29 segundos, 30 segundos aproximadamente, eu falei, a gente adota na direção do eixo X positivo, se for contrário é negativo. Então não é direção, é sentido. Existe uma diferença entre direção e sentido. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma referência e eu tenho aqui um eixo A, esse ângulo aqui, ó, vai me dar a direção do eixo A. Agora, eu posso ter o sentido para cá e o sentido para cá sem alterar a direção. Então, este ângulo aqui é a direção. Se eu caminhar para cá, por exemplo, é um sentido. E o sentido oposto é para cá. Então, lá em 5 minutos e 29, 30 segundos, quando eu falei direção, o correto é sentido. Essa videoaula foi um oferecimento de EG Barreto, Engenharia Geotécnica.